Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Uma boa noite. Um ótimo início de semana aí pra galera. Começando agora, né, segunda-feira. Hoje, boa noite, Hugo, bem-vindo. Boa noite, André, bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, Oscar, seja bem-vindo. Hoje, essa semana, na verdade, excepcionalmente na segunda, né? Normalmente a gente faz na terça, mas hoje aqui vamos estar aqui fazendo o bate-papo aqui sobre reforma tributária na segunda-feira. Obrigado, André, boa noite, Toninho, entrando aqui. Então hoje a gente vai estar falando aqui de um outro tema relacionado à reforma tributária. Boa noite, Adriana Schmitz, seja bem-vinda. Boa noite, o César Júlio, seja bem-vindo, também sempre presente, o César. Boa noite, Isaac, seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando aqui, então, excepcionalmente hoje, né, na semana, numa segunda-feira, a gente está antecipando nossa live, que é sempre às terças. Estamos antecipando aí para segunda-feira, tá? Boa noite, Jocely, meu amor, tudo bem? Boa noite, Geilton. Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos aí aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, uns recadinhos básicos, né? Ajuda aqui a gente aqui, vamos compartilhar a live. Tem um aviãozinho aqui embaixo para quem está no celular. Já compartilha pelo direct mesmo aí do Instagram. Ou manda para os seus grupos de WhatsApp. Dá uma boa noite aqui também para o José Henrique. Boa noite para o Fernando Furlan, sejam bem-vindos. Então já compartilhem aqui a live, né? Ajuda a gente aí. E também, quem não segue a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vou pedir para seguir, vai ali em cima, vai ter uma espécie de uma setinha ali, você abaixa e se você não segue, vai ter um botãozinho lá para você seguir, basta você apertar ali para seguir. Obrigado aí para quem está dando os coraçõezinhos, o número 100 ali, né? Esses emojis aí ajudam a gente bastante aqui. Boa noite, como que é? Eleisiane Batista, boa noite. O Fernando Furlan lá de Sorocaba, São Paulo. Já vamos aproveitar quem está na live aí. Vamos fazer igual o Fernando aí. Coloca aí a cidade e o estado pra gente falando aqui. Então, o Fernando é de Sorocaba, estado de São Paulo. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, pessoal. Muito obrigado. A Eleisiane Batista de Fortaleza. Eleisiane. Isso. Eu acho que eu falei certo. De Fortaleza, no Ceará. Boa noite, Fernando. O André colocou aqui RJ. Deve ser da cidade do Rio de Janeiro, né? Acredito eu. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado por esses foguinhos aí, esses emojis todos aí que eu nem sei. Tem uns que eu nem sei o que é. Você, esse coraçãozinho aqui. Obrigado aí que você já ajuda a gente. Boa noite aqui para Celeste. Boa noite para a Cleni. A Eleisiane falou que eu falei certo, sim. Vamos lá. Às vezes a gente se atrapalha aqui, viu, pessoal? Ainda mais ao vivo, assim, né? Não tem como gravar e voltar. Então, o Hugo aqui de São Luís, no Maranhão. O Isaac de Caicó, no Rio Grande do Norte. O César Júlio, que sempre acompanha a gente aqui também, de Senador Georgino Avelino, no Rio Grande do Norte também, A2 do Rio Grande do Norte. A Celeste de Macapá, no Amapá. Obrigado aí, pessoal, pela interação. Já já a gente vai começar aqui, né? Só esperar aqui dar os 5 minutinhos. E falar que hoje a gente vai estar falando aqui mais uma vez sobre reforma tributária, né? São muitos e inúmeros temas sobre reforma tributária. Isso porque as regulamentações nem entraram ainda, né? Nem começaram a aparecer no ordenamento jurídico ainda. E isso aqui são só questões já com o texto, em relação ao texto constitucional, né? A alteração trazida aí pela emenda constitucional 132. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a alteração que vai afetar a COSIP, né? Ou, já vamos começar aqui, tá, pessoal? Entrando aqui
já no assunto. Boa noite, Ludmila, tudo bem? Obrigado, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Aparecida, tudo bem? Seja bem-vinda também. Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre a COSIP. Xícara bacana, né, Hugo? Eita, pega. Isso aqui em 2021 a gente fez. E para quem se inscreveu no Clube do Fisco até uma certa data, a gente acabou enviando aqui, a gente enviou, na verdade, também umas agendas, né? Para alguns foram xícaras, para outros foram agendas. A gente enviou aí para o Brasil inteiro, para quem, na época lá, quando iniciou o Clube do Fisco, para quem aderiu ao Clube do Fisco lá atrás, em 2022. Né? Boa noite, Acioli, seja bem-vindo. Boa noite, Santos Alcinei, seja bem-vindo. Então vamos lá. Então hoje qual que é o assunto aqui, né? Qual que é o nosso bate-papo? Dentro da reforma tributária, a gente vai estar falando hoje do artigo 149A da Constituição, que é o dispositivo que traz um tributo, né? que a Constituição deu poderes para os municípios e o Distrito Federal fazerem a instituição desse tributo lá em 2002. Então, o início do artigo 149A, o artigo 149A ele tem origem, ele nasceu na Constituição através da emenda constitucional 32 de 2002. 32 de 2002. Curiosamente, só a título de curiosidade, essa emenda constitucional 32 de 2002, ela é uma emenda constitucional de 19 de dezembro. Ou seja, 20 anos depois, 21 anos depois, 21 anos e um dia depois, veio a emenda constitucional 132, ou seja, 100 emendas depois, né? Veio a emenda constitucional 132, no dia 20 de dezembro, um dia depois do dia 19, né, de dezembro, que é da emenda 32 de 2002, e trouxe inovações para esse dispositivo lá da Constituição, o artigo 149A. Tá? Então a gente vai, hoje aqui o bate-papo é sobre esse 149A. Então alguns estão chamando de nova COSIP, outros estão chamando de simplesmente COSIP, né? Só que ela está passando por a nova redação trazida pela emenda constitucional 132, trouxe novidades, né, a gente vai comentar aqui. Então alguns chamam de nova COSIP, outros simplesmente COSIP, mas podendo fazer outros financiamentos com essa receita. E também existem alguns que defendem que ali, na verdade, existem dois tributos, né, melhor dizendo, duas contribuições. Tá? Uma contribuição referente a COSIP, como a gente já conhecia desde 2002, e uma outra contribuição que ainda não tem nome, eu dou um nome, tá? Mas isso aí vocês não encontram, pelo menos por enquanto, né? Não sei se alguém já resolveu dar um nome na segunda parte do artigo 149A. Eu dou um nome de COMPRELP, depois nós vamos explicar aí o que é isso, né? E por que é isso. Então, existe também essa possibilidade, né, de se trabalhar aí duas situações, até porque existem algumas características, alguns pormenores que se tornam um pouco diferentes entre a COSIP, como a gente conhece hoje, e a COMPRELP. Só lembrando que COMPRELP sou eu que estou nomeando, não existe em lugar nenhum, é uma abreviação, né, que eu encontrei para juntar ali algumas letras e tentar dar um nome para o tributo, porque a gente dá nome para tudo quanto é tributo, né? Por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano, nós abreviamos para IPTU, né?
Então eu também abreviei aí essa segunda parte, eu vou explicar para vocês aqui no decorrer da nossa live, tá bom? Agora que já a maioria já entrou, né? Quero dar uma boa noite aqui para todos, agradecer aí a todos que estão participando ao vivo. A gente antecipou, era para ser amanhã, mas eu teria um compromisso amanhã, não vou poder fazer a live amanhã, resolvi antecipar para hoje, para a gente não ficar aí sem a live da semana, tá bom? Então, muito obrigado aí para todos que estão presentes. Quem puder ajudar a gente dando coraçãozinho aí, curtindo, esses emojis que tem aí, isso ajuda aqui no ranqueamento, tá? Também quero pedir, além desses emojis aí, para vocês darem os coraçõezinhos, os 100, os foguinhos, enfim. Aí, obrigado, já começou aí, muito obrigado. Tem um botãozinho aqui de compartilhar, aqui um aviãozinho. Compartilha aí no Instagram mesmo com seus amigos. Manda nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas aí tenham acesso a esse conteúdo, tá? Obrigado aqui pelos coraçõezinhos mais uma vez, tá? Quero pedir para vocês, em caso de dúvidas, de apontamentos, de colocação, que vocês priorizem colocar aqui nesse ponto de interrogação, nessa caixinha de ponto de interrogação, que ao final eu vou fazer a leitura, tudo bem? E também para aqueles que estão assistindo aí ao vivo e não seguem a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vai ali em cima, aqui onde tem o tema da live, clica ali na setinha abaixo e vai ter um botão para você seguir. Então segue a gente por gentileza, isso é muito importante para a gente aí, e esse trabalho aqui que a gente fica fazendo de trazer conteúdo aqui, isso acaba motivando daí a gente, tá bom? Então quem não segue, por favor, siga aí, se você está assistindo depois também, siga aí na mídia social que você esteja assistindo, seja Instagram ou YouTube, segue a gente, tá bom? Então, entrando aqui na nossa temática, tá? O artigo 149A. Vamos primeiro aqui fazer uma retrospectiva aqui de como que o artigo de como que o artigo 149A foi parar na Constituição, do porquê disso, e também o que é, né, na verdade, que motivou a emenda constitucional 32 para incluir o artigo 149A e permitir a COSIP como a gente conhece hoje. Então, pessoal, o que acontece? Os municípios, eles têm vários serviços que eles precisam financiar, tá? Existem serviços que devem ser financiados por um tributo onde não há uma destinação da arrecadação. Então, por exemplo, o imposto, via de regra, não há uma destinação da arrecadação do imposto do IPTU, do IPVA, do ITBI, do ISS, né? Então não há um destino propriamente dito, salvo algumas exceções previstas na própria Constituição, mas via de regra não há uma destinação. Então daí esses recursos dos impostos, por exemplo, para custear as atividades em geral do Estado. Aquelas atividades onde não há possibilidade de identificar com exatidão quem está sendo beneficiado com aquela prestação de serviço, né? Aquele serviço para geral, né? Vamos dizer assim, vou usar esse termo, é para todo mundo. Eu não consigo dividir, eu não consigo medir exatamente quanto que cada um está utilizando de um determinado serviço prestado pelo poder público, tá? Só que o poder público, em especial os municípios, eles vieram ao longo do tempo recebendo muitas atribuições, só que os recursos destinados para os municípios não cresciam na mesma velocidade dessas novas atribuições. Então alguns serviços ficaram com dificuldade de serem executados em razão da falta de recursos. E o que alguns municípios fizeram, né? Um desses serviços essenciais que o município precisa prestar é o serviço de iluminação pública, que é o nosso foco aqui, que a gente está trabalhando nessa live de hoje.
além de outros que eu vou falar aqui para você em razão da modificação do 149A da Constituição. Então, a iluminação pública é um serviço essencial, tem que ser prestado. A cidade não pode ficar, vamos dizer assim, no escuro. Isso pode levar a inúmeras consequências. Então, é dever do poder público local, no caso dos municípios, né, e o Distrito Federal, fazerem digamos, a manutenção dessa rede de iluminação pública local. Obrigado aqui pelos coraçõezinhos, muito obrigado. Quem entrou depois ou não colocou ainda, pode colocar aí a cidade ou o estado, que depois eu vou falar aqui, tá bom? Então é dever dos estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar esse serviço de manter a cidade iluminada, né? Então as ruas, os parques, aqui é Ludmila aqui de Indaial, Santa Catarina. Obrigado, Ludmila. Estamos aqui junto aqui na mesma cidade. Ludmila trabalha comigo aqui também. Então esses serviços de iluminação pública, né, que é para iluminar aqueles bens, tecnicamente falando, né, os bens de uso comum do povo, que é o quê? Que são as ruas, as praças, enfim, algum parque aberto ao público. Isso precisa estar iluminado. Isso tem um custo, obviamente, para os municípios. A Valéria de Cruzeiro do Sul, no Acre. Olha, estamos aqui numa parte bem extrema aqui. Eu estou no sul, em Santa Catarina, e a Valéria está lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, bem no oeste do Acre, né? Bem na ponta do Acre lá. O Trindade aqui de Araçariguama, em São Paulo. Obrigado, Trindade. Então, esses locais, eles precisam ser iluminados pelo poder público, e isso tem um custo, né? E devido a essas várias atribuições que foram vindo aí no decorrer do tempo para os municípios, e não vieram recursos na mesma proporção, muitos municípios começaram a passar dificuldade. E o que os municípios pensaram? Os municípios pensaram assim, né? A Adriana aqui de Luiz Alves, Santa Catarina, aqui pertinho, bem próximo da gente aqui de Indaial. Obrigado, Adriana. E o que os municípios pensaram? Eu preciso ter uma receita. Eu preciso ter uma receita para me ajudar a manter esse serviço de iluminação pública. E o que alguns municípios fizeram? Instituíram uma taxa, né? Esses municípios instituíram uma taxa conhecida como TIP, né? Isso bem antigamente, né? Ou taxa de iluminação pública, que eu não sei se hoje em dia algum município ainda tem, tá? Eu acredito que não, eu desconheço, eu acho que agora já deve ter regularizado, né? Assim, eu espero, porque já tem muito tempo da COSIP. Mas antes alguns municípios instituíram taxas de iluminação pública. E o que aconteceu? Essas taxas de iluminação pública, elas tinham um destino que era ajudar na manutenção, né, no custeio dessa despesa que o município estava tendo com a iluminação pública. Só que tem um problema, pessoal. As taxas, para um tributo ser criado como taxa, ele tem que atender a algumas características, né? Essas características são características que estão na própria Constituição, no texto constitucional, lá no artigo 145, como também está lá no Código Tributário Nacional, tá? Então, para que algo seja cobrado como taxa, tem que atender aquelas características. A taxa, ela tem que ser uma característica principal, né? Vamos dizer assim, ela tem que ser específica e divisível. Ou seja, o município, quando presta o serviço, ele tem que saber exatamente quanto que ele está prestando para cada contribuinte, e cada contribuinte tem que saber assim, eu utilizo esse pedaço aqui em separado, eu sei que esse pedaço que eu estou utilizando é da prestação de serviço que o município está fazendo para mim, né? Então é ser específico e divisível, tá? Então essa é a característica da taxa.
E o que aconteceu, né? Ou o que acontece com a iluminação pública, com esse serviço? Esse serviço, ele não atende a essas características da especificidade e da divisibilidade, tá? Então, uma determinada exação, uma determinada cobrança sobre o serviço de iluminação pública não pode ser feito via taxa, tá? Não pode ser feito via taxa. Em resumo, a iluminação pública até 2002, né, que quando a emenda constitucional 32 de 2002, de 19 de dezembro de 2002, até essa data, os serviços de iluminação pública, eles deveriam ser financiados única e exclusivamente com dinheiro dos impostos que não tem uma destinação específica, tá? Via de regra, né, não tem essa destinação específica, e ele é para custear o serviço, a arrecadação com os impostos, é para custear as atividades em geral do Estado. E a luz, a energia, a iluminação pública, o Estado não consegue, o Estado agora no sentido amplo, eu vou trazer aqui vou adaptar para município, né? O município, ele não consegue medir quanto de energia da rua o Rafael usou, quanto de energia da rua a Luana usou, ou a Thaís, ou a Cris. O Estado não consegue medir quanto de energia da rua o José Nilson usou. Também, o Macedo Advocacia, não é possível para o Macedo Advocacia chegar e falar assim, olha, eu consumi X quilowatts da energia da rua. Não consegue. Tá? Porque ali pode ter gente utilizando se beneficiando daquele serviço de iluminação pública, inclusive pessoas que nem são do município, que estão ali de passagem, né? Ou o pessoal do interior do município, né? Que acaba vindo também. Então, assim, não tem como medir, né? E o que acontece? Aí começou a chover conflitos, né, entre os contribuintes e esses municípios que tinham instituído essa taxa de iluminação pública. Começou a chover enfrentamentos aí que foram parar no judiciário. E o judiciário foi, né, sempre categórico na questão de não pode ser cobrado por taxa. O serviço de iluminação pública não pode ser cobrado por taxa. Tem que ser financiado pelo dinheiro dos impostos. Tá? E isso até 2002, tá bom? Isso até 2002. Então tem que ser financiado ali pelo dinheiro dos impostos. Aí o que aconteceu? Aí, devido a essa pressão, os municípios perdendo e o município tendo que prestar esse serviço, precisando de dinheiro, houve, obviamente, né, um trabalho aí dos prefeitos no Congresso e, enfim, fizeram a emenda constitucional 32 de 19 de dezembro de 2002, né? Então, a emenda constitucional 132, ele trouxe para o ordenamento jurídico constitucional tributário, né, ordenamento jurídico constitucional tributário, um novo tributo, né? Esse novo tributo é a contribuição que a gente conhece hoje como COSIP, ou até mesmo CIP, né? Então ele trouxe isso para dentro da Constituição. E depois, até devido a esses vários conflitos entre contribuinte e fisco local, fisco municipal, no judiciário, aí chegou uma hora, né, estou resumindo bem para vocês, obviamente, que isso acabou parando no STF, né, e houve uma publicação de uma súmula que depois se transformou em uma súmula vinculante. Tá? E a súmula vinculante, todos os órgãos da administração pública devem observar, né? Então, essa súmula vinculante, que é a súmula vinculante 41, ela diz que os serviços de iluminação pública não podem ser remunerados mediante taxa. Então, todos aqueles municípios que tinham uma lei instituindo a TIP, a taxa de iluminação pública, eles, pelo correto, tá, eles deveriam revogar essa lei e fazer uma lei instituindo a COSIP. Se por acaso, eu desconheço, como eu falei anteriormente, eu desconheço algum município que ainda tem essa TIP, essa taxa de iluminação pública. Mas imaginando
que algum município ainda tenha essa taxa de iluminação pública, ela é inconstitucional. Mas aí você pode falar assim, tá, mas veio a emenda constitucional 32 e disse que pode cobrar, tá? Pode cobrar uma contribuição, só que as leis, principalmente essas leis que estão como taxas, são leis anteriores a 2002, que é da emenda constitucional 32. Então, elas estão viciadas. Então, elas não produzem efeitos no ordenamento jurídico. Tanto que, se o contribuinte resolver, se existir ainda, por exemplo, agora em 2024, se ainda existir essa taxa, o que o contribuinte pode fazer? Ele pode entrar com uma ação e recuperar os últimos 5 anos pagos aí a título de taxa de iluminação pública. Tá? Agora, se o município corrigiu, né, lá em 2002 ou de 2002 para cá, se ele fez a correção, essa nova lei, e instituiu a sua COSIP ou a CIP, aí tudo bem, aí não tem problema. Então nós temos uma situação do surgimento da COSIP, né? Como a gente conhecia até então. Obrigado aqui pelo seisinho, pelos corações, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado aí para quem entrou depois. Muito obrigado. Vamos lá. Então, o que acontece? Em 2002, então, entrou no ordenamento jurídico constitucional tributário o que a gente conhece hoje como COSIP ou CIP, que é a COSIP, contribuição do serviço de iluminação pública, ou a CIP, contribuição da iluminação pública. Enfim, né, o nome não faz muita diferença, mas é mais conhecido como COSIP, pelo menos eu vejo mais pessoas falando como COSIP do que propriamente CIP. E quando a COSIP nasceu, tá, lá em 2002, ela tinha um texto falando que a arrecadação com aquele recurso da COSIP, no texto constitucional, né, falava que a arrecadação com aquele recurso da COSIP era para o custeio do serviço de iluminação pública. Tá? Então, o custeio do serviço de iluminação pública. Aí começou a surgirem outras questões que também começaram a parar no judiciário. Então, boa noite aqui para o Rafael Consinter, obrigado aí pela presença. O Rafael Consinter tem um projeto, faz um trabalho bacana em relação a controladorias internas municipais. Obrigado pela presença, Rafael. O Marcos Halley, boa noite, seja bem-vindo, Marcos. A Adeline Aquino também, boa noite, sejam bem-vindos. Então, lá em 2002, né, na instituição da COSIP, a Constituição, na autorização constitucional, né, dado pela emenda constitucional 39, eu estava falando da emenda 32, tá, pessoal, perdão, emenda 39 de 2002, lá nessa autorização dada pela Constituição, previa que o recurso com a arrecadação da COSIP era para fazer o custeio da iluminação pública. Aí começamos aí a ter várias embates também, porque alguns municípios estavam colocando nas suas leis também, além do custeio em si, né, daquela manutenção com a troca de lâmpada, com a troca do braço da energia que fica no poste, né, no poste de iluminação pública, também eles estavam usando os recursos para expansão e para melhoria da rede. Ou seja, eu tenho um recurso da COSIP, que na Constituição em si está só o custeio, né, da impressão que é geral, mas alguns municípios estavam prevendo em suas leis também a questão da expansão, por exemplo. Tá? Então, tem um bairro aqui, ou um local da cidade que ainda não tem o posteamento, tudo. O que a gente vai fazer? A gente precisa levar energia para lá. O município pensa assim, né? E o que eu vou fazer? Vou utilizar os recursos da COSIP. E mandava e colocava e expandia a questão, o parque de iluminação pública, né, do município. Então, alguns municípios estavam usando para isso. Isso acabou parando no judiciário, porque o contribuinte entendia que era só para o custeio. E o custeio daí numa visão mais restrita do custeio, do que é o custeio.
Já os municípios entendiam esse custeio como algo mais amplo, algo mais maior, né? Não simplesmente só o custeio ali o custo da troca da lâmpada ou do braço, né? Desse poste lá da energia. Mas também os municípios entendiam que o custeio era do serviço de iluminação pública como um todo, que inclui inclusive a questão da expansão, porque o município precisa levar a iluminação pública para outros pontos da cidade, como também a melhoria, né? O que seria uma melhoria, por exemplo? Trocar as lâmpadas comuns por lâmpada de LED, né? Seria uma melhoria, um exemplo, né, de melhoria no serviço de iluminação pública. E isso foi também cambaleando e foi parar no judiciário. Rafael Consinter dizendo aqui, você é referência. Obrigado, Rafael, também na tua área aí. Eu acho que é mal de Rafael, né? Na sua área de controle interno também. Uma boa referência aí. O Marcos deu boa noite. Antônio aqui, boa noite. Douglas, boa noite. Marisa Arruda, boa noite. Então, isso acabou parando no judiciário também, né? E o que ficou, né? Assim, as decisões dos tribunais acabaram decidindo? Que sim, os municípios, esse custeio, né? Essa palavra custeio na Constituição abrange não só o custeio num sentido mais restrito, né? Mas o custeio num sentido mais ampliado, né? Do sistema de iluminação como um todo, que às vezes eu preciso melhorar esse sistema, às vezes eu preciso expandir esse sistema de iluminação pública aí do município, que é de competência do município. Então você pode sim, os tribunais entenderam que o município pode sim utilizar esses recursos para financiar não só o custeio, mas também, por exemplo, a expansão e a melhoria dos serviços de iluminação pública. Tá? Então, aqui uma introdução do tipo do que foi a COSIP, né, da chegada da COSIP na Constituição e do que foi a COSIP até a emenda constitucional 132. Então a COSIP entrou na Constituição lá em 2002 pela emenda constitucional 39. Eu tinha falado antes 32, tá, pessoal? Mas perdão aqui que muita informação às vezes acabei falando errado, mas o correto é a emenda constitucional 39 de 19 de dezembro de 2002, tá? Então ela entrou lá, e isso que eu acabei de falar para vocês aqui era como a gente via a COSIP até a emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023. Agora, recente, temos aí menos de 2 meses. Amanhã vai estar fazendo 2 meses da reforma tributária. Tá? Amanhã estará completando 2 meses da emenda constitucional 132. Ou seja, tudo muito recente, discussões virão, tá, pessoal? Faz parte, tá bom? Então vamos lá. Só reforçar para vocês, pessoal, quem quiser fazer alguma colocação, pergunta, dúvida, enfim, prioriza colocar aqui na caixinha aqui onde tem um ponto de interrogação, que depois no final eu vou ler todas aí, ou vou tentar pelo menos, né, ler e responder todas, tá bom? Porque aqui no feed aqui às vezes a gente pode acabar perdendo, tá bom? Então vamos lá. Então, isso que eu falei para vocês, a gente faz a leitura até 19 de dezembro de 2023, porque a partir do dia 20 de dezembro de 2023, com a reforma tributária trazida aí pela emenda constitucional 132 de 2023, houve uma mudança no texto do artigo 149A, que foi o artigo que trouxe a COSIP. Tá? Essa mudança, ela traz ali pra gente a COSIP, como a gente já conhecia, porém agora, escrito no texto constitucional, a gente vê a expressão que não havia antes, tá? Da expansão e da melhoria no serviço de iluminação pública. Antes da emenda 132, nós víamos somente a palavra custeio. Hoje nós vemos a palavra custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Então hoje está positivado na Constituição e não tem dúvida nenhuma
do que pode ser financiado com os recursos da COSIP. Até porque isso até já era pacificado também, né, no judiciário, nos tribunais, então, na verdade, ninguém mais nem acabava discutindo isso. E qual que é a importância disso? Ah, mas tanto faz, Rafael, financiar o custeio, a expansão e a melhoria, porque tanto faz, só o custeio, só a expansão, ninguém vai saber. Não é assim tanto faz, pessoal. Porque a contribuição de melhoria, o município, ele tem que tentar buscar o valor que ele gasta com a iluminação pública, que foi o que a gente falou até agora. O poder público, lógico, tá? Nunca vai acertar 100% exatamente. Eu gastei 1 milhão e arrecadei exatamente 1 milhão. Né? Isso aí não existe, tá? Mas assim, tem que tentar ficar próximo. Então, o que vai compor a base, né? Uma base máxima que o município vai receber. É o custo que o município tem com o quê? Com o custeio. Se antes era o custo só com o custeio, mas os tribunais entendiam que poderiam haver também o financiamento através da expansão e da melhoria, quando for calcular o montante que vai ter que ser cobrado dos contribuintes para entender uma base de cálculo e uma alíquota para aplicar para os contribuintes, ele vai ter que levar em consideração esse montante. E se antes era só custeio e expansão, se antes era só custeio, agora é o custo do custeio, é o custo da expansão, é o custo da melhoria do serviço de iluminação pública. Então, o valor que o município pode ir atrás é muito maior. Tá? Então, daí essa parte até aqui, o que acontece? A emenda constitucional 32 acrescentou, positivou, está escrito agora que o recurso arrecadado com a contribuição do 149, ele vai servir para custear, para expandir e para melhorar o serviço de iluminação pública. Tá? Então a COSIP, nesse sentido aqui, olhando o COSIP, ele ficou só nisso. Tá? Ele ficou assim, na verdade, na prática, é a mesma coisa, porque era o que os tribunais já vinham decidindo. Agora, o que acontece? Deixa eu só ver aqui, o Marcos falou, esse tipo de interpretação é corriqueiro, não só nessa área, mas em outras da tributação e acaba indo para o judiciário. Assim, quando tem possibilidade de interpretações diversas, né, visões diferentes, visões antagônicas, o destino acaba sendo o judiciário mesmo, né? Não tem jeito, dependendo da situação. Então, a emenda constitucional 132, que foi a reforma que aconteceu agora há pouco, né, vai estar fazendo 60 dias amanhã, ela positivou então também agora está na Constituição, é para custear, é para expandir e é para melhorar o serviço de iluminação pública. Só que daí, essa emenda constitucional, ela vem com um E, né? Ou seja, ela está adicionando algo mais. E o quê? Né? E sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, o que a gente tem? A gente tem o custeio, a expansão e a melhoria do quê? Do serviço de iluminação pública, e o custeio, expansão e melhoria de mais o quê? Porque agora tem um E, tem uma partícula aditiva, né? Mais alguma coisa. Então agora, além daquilo que a gente já conhece da COSIP, né, para custear, expandir e melhorar o serviço de iluminação pública, agora eu vou custear, expandir e melhorar aqueles serviços relacionados ao monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos, né, das ruas, enfim, né, aquele conjunto de bens ali públicos, né? Então ele vai também ter agora a sua base, né, o município agora, aquele custo que o município tem com monitoramento, por exemplo, as câmeras, né? Tem município que isso já está bem avançado, tem município que está menos avançado, mas câmeras, né? Os municípios estão monitorando, implantando câmeras nas ruas. Então, o custo com a despesa que o município tiver para fazer o custeio, né? Ou seja, a manutenção, por exemplo, dessas câmeras, para expandir
os locais que vão ter as câmeras. Ah, vamos expandir, vamos colocar na rua X, aí agora vamos colocar na rua Y, vamos ver um bairro tal. E para melhoria desse serviço de monitoramento, né, sei lá, câmeras mais potentes, né, enfim, vamos utilizar drones, sei lá, estou conjecturando aqui um pouco. Mas enfim, para melhorar esse monitoramento com o objetivo da segurança e de preservar os logradouros públicos, esse custo agora vai poder entrar na base. Ou seja, isso vai ter, né, nesse caso, né, a grande possibilidade de ter um aumento de carga tributária para o contribuinte. Tá? Só que os municípios vão ter que prever isso em lei. Tá? Esse novo destino dos recursos arrecadados aí com a contribuição do artigo 149A. E quando eu falo com a contribuição do artigo 149A, né, como eu falei no início, você pode entender aquele 149A como um único tributo, uma única contribuição, né, vou colocar aqui uma contribuição zona, né, que essa contribuição zona ela vai custear, expandir e melhorar a iluminação pública e também, né, o monitoramento lá para segurança e para preservar os logradouros públicos. Tá? Então você pode pensar assim, ou você pode pensar também que eu tenho na primeira parte até o E, né, do artigo 149A, eu tenho a COSIP, como a gente já conhece, tá? Como já vem aí desde 2002, da emenda 39, e você pode imaginar também que aí eu tenho uma outra contribuição, tá? Que agora essa contribuição que visa que o recurso que arrecadar com essa contribuição tem como finalidade custear, expandir e melhorar os sistemas de monitoramento, né, visando ali a segurança, visando ali a preservação dos logradouros públicos, isso ser uma outra contribuição. Que eu, Rafael, aí é uma visão minha por enquanto, a gente é um ou outro que tem um entendimento um pouco como o meu aqui, e como é um dispositivo novo, isso ainda vai dar muita discussão, né, em relação a isso, mais para a questão doutrinária, porque tecnicamente assim, o município pode instituir já alguma contribuição, pode dar um nome qualquer lá para essa contribuição, e prever que a arrecadação vai ser para financiar, né, o custeio, a expansão e a melhoria da iluminação pública e dos sistemas de monitoramento. Tá? Então, só para ficar claro para vocês. Mas, como é importante, existem algumas características sutis, né, diferentes, que inclusive a gente vai trabalhar isso no curso que a gente vai fazer aqui no dia 29, é um curso 100% online, na parte da tarde, tá, no dia 29, a gente vai fazer um curso da COSIP, Comprelp, do zero à implementação. Já convido vocês aqui também, vai ser no dia 29 de fevereiro, né, de 2024, às 14 horas online. Só acessar o site da escola, procurar pelo curso, né, vai na abinha cursos e procura pelo curso. Ou se você está aqui no Instagram, vai na bio, né, tem um link, aí você clica nesse link e daí vai ter um dos links que vai aparecer desse curso. Tá? Então o curso vai ser dia 29, aí vai ser uma gravação ao vivo, depois vai ficar gravado para quem quiser adquirir depois, mas o mais legal talvez é participar do ao vivo, que no ao vivo você consegue tirar suas dúvidas ali participando do ao vivo, tá bom? Então, para essa segunda parte, eu estou trabalhando, eu estou entendendo, em razão desse né, desse aditivo, que eu tenho uma contribuição para custear, expandir e melhorar a iluminação pública, e eu tenho uma outra contribuição para custear, expandir e melhorar os sistemas de monitoramento. Tá? E essa segunda contribuição eu, né, estou denominando como Comprelp. O que é Comprelp? Comprelp é a contribuição para o monitoramento, e preservação dos logradouros públicos. Estou dando peguei algumas letras iniciais, e quando você falar Comprelp, você vai entender que na verdade é uma contribuição que vai visar o custeio, né, que vai arrecadar recursos para custear, expandir e melhorar
os sistemas de monitoramento que visam a segurança e a preservação dos logradouros públicos. Então eu acabei gerando aqui um nome, né? Gerei um nome aqui Comprelp, tá? Como é feito aqui, como o pessoal fez lá atrás com COSIP ou CIP, eu acabei gerando um nome aqui para Comprelp. Então, eu vejo aqui que tem uma outra possibilidade, tá? Uma outra contribuição aqui dentro, porque tem algumas características um pouco diferentes que vai diferenciar lá, que pode diferenciar às vezes, por exemplo, no contribuinte, né? No fato gerador em si. Então pode ter algum detalhezinho que daí isso eu trato com mais profundidade daí no curso que a gente vai fazer, tá bom? Então, hoje o que tem? Na realidade, hoje o município tem algo que esse município agora, para a implantação disso aqui, dessa nova possibilidade, só depende do município. O município precisa instituir uma lei, e nessa lei ele vai ter que prever, independente do caminho que ele tomar. Se ele tomar um caminho de fazer, entendendo como uma contribuição só, ou entendendo como duas contribuições, como eu falei aqui, de qualquer forma, o município, se ele quiser poder utilizar, né, todo o potencial trazido por essa nova redação do artigo 149A, o município vai ter que fazer uma alteração na sua lei para prever lá o custeio, a expansão e a melhoria não só do serviço de iluminação pública, né, mas também, ou seja, da iluminação pública e mais o custeio, a expansão e a melhoria dos sistemas de monitoramento, esses voltados para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Tá? Então o município já deve começar a realizar estudos, iniciar seus debates, para que faça essa alteração da lei, né, local, para prever aí essas novas possibilidades trazidas aqui pelo artigo 149A, né? Na verdade, possibilidades modificadas aqui, o texto modificado pela emenda constitucional 132 de 2023. Então, só depende dos municípios isso, iniciar um debate e editar a lei. E só tem que tomar um cuidado, porque ele deve observar que esse tributo, essa contribuição do 149A, ele deve observar os princípios da legalidade, ou seja, tem que ser por lei, o princípio da irretroatividade, ou seja, só vai poder cobrar esse novo valor para os fatos geradores após a lei, né? Após a lei, e não basta ser após a lei, porque vai ter que observar também, após a publicação da lei, né? Mas vai ter que observar também os princípios da anterioridade, né, do exercício, que ou seja, a partir do ano seguinte, e da anterioridade nonagesimal, ou da noventena, ou, em outras palavras, pelo menos 90 dias da edição da lei, desde que esses 90 dias caem, no mínimo, no ano seguinte, né, da edição da lei. Então, os municípios, caso os municípios tenham interesse, né, estejam precisando de grana, e desejam instituir aí, desejam poder aí utilizar todo o potencial previsto aqui no artigo 149A, os municípios vão ter que correr para editarem suas leis ainda em 2024, caso a intenção do município seja a partir de 2025 começar a receber, tá bom? Começar a lançar para começar a arrecadar, melhor dizendo. Beleza, pessoal? O Regis aqui, boa noite, professor. Porto Seguro, Bahia. Eita, Bahia, hein? Aê, Bahia. Torce pro Bahia e pro Vitória. Por quem que você torce aí, cara? Vamos lá, Marcelina aqui, boa noite. Gilmar, boa noite. Então, pessoal, o que eu tinha para passar aqui já passei. Deixa eu ver aqui se tem tem uma pergunta aqui da Antônia Vera Rodrigues. Quem tiver, pessoal, prioriza aqui, que agora é o momento aqui de começar a ler, né? Prioriza aqui nesse ponto de interrogação, tá? Que daí eu vou ler aqui para vocês, tá? A Antônia Rodrigues, né? Antônia Eva Rodrigues.
Ó, o Gerenaldo lá de Nordestina, na Bahia, também Bahia. É Bahia. É Bahia ou é Vitória ou... sei lá, eu só conheço esses dois times, né? Mas deve ter um monte de time aí, mas enfim. Pergunta, Antônio... Tá, ela fala assim, na prática temos que ajustar a lei em 2024? Antônia, se a intenção é já utilizar todo esse potencial do artigo 149A já em 2025, essa lei do município, ela vai ter que ser estruturada ou reestruturada, né, dependendo da posição que se tomar, estruturada ou reestruturada, ainda no ano de 2024. Então vai ter que ser publicada ainda durante o ano de 2024. Porque se o município deixar para fazer isso, por exemplo, em 2025, aí a cobrança nesses novos moldes, para poder utilizar todo esse potencial trazido aqui pelo 149A, se a lei for publicada em 2025, aí a cobrança efetiva nesses moldes aqui, aí só a partir de 2026, tá? Porque tem que respeitar os princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, ou também conhecido como noventena, né? Tá bom? Acredito que eu tenha respondido aí. Deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu ver quem mais aqui. O Júlio fala assim, Rafael, por favor, explica esses princípios noventena, anterioridade, etc. Ó, os princípios, né, que estão expressos... Primeiro que assim, a Constituição trouxe lá no 149A expressamente quais são os princípios que esta contribuição do 149 deve observar. Mas isso não significa que esta contribuição do 149A tem que observar só esses princípios aqui, que está expresso no 149A, tá? Todos os outros princípios elas têm que ser observados, tá? Que princípio constitucional tributário é princípio constitucional tributário, como por exemplo, foi trazido também pela reforma tributária o princípio da simplicidade, né? Está expresso agora o princípio da justiça tributária, enfim, são princípios que eles precisam também ser respeitados, tá? Mas enfim, falando especificamente desses que estão no 149A, então a contribuição do 149A, ele precisa observar o princípio da legalidade, ou seja, é lei, tem que ser por lei, não pode vir um decreto, não pode vir uma instituição normativa, tem que ser uma lei, tá? Lei, então tem que ter um projeto de lei, tem que ir para a Câmara tem que aprovar essa lei vai vir para o prefeito sancionar e depois vai ter a publicação, caso o prefeito sancione. Se o prefeito não sanciona, se o prefeito veta, volta para a Câmara vai votar o veto e daí se derrubarem o veto, publica a lei. Se manter o veto, aí a lei não publica, tá? Em resumo, é isso o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade significa que só vai ter validade essa contribuição do 149A se ela tiver uma previsão legal, for uma lei, tá? Uma lei mesmo aí que instituiu, tá bom? Sobre os outros princípios que estão ali, que ele fala lá o princípio do 150 inciso 3, no 150 inciso 3 nós temos 3 princípios lá. Tem o princípio da irretroatividade. O que significa daí esse princípio da irretroatividade expresso lá, do qual a contribuição do artigo 149A deve observar? O princípio da irretroatividade fez a lei, instituiu a contribuição, tá? Ou adequou a contribuição, que é esse novo texto constitucional, as cobranças nesses novos moldes ou após a instituição do tributo, né, desse tributo, ele só vai poder valer para os fatos geradores que ocorrerem depois desse tributo, depois da publicação da lei desse tributo. Os fatos geradores ocorridos antes, né, a lei não vai alcançar, ou seja, a lei não vai retroagir. Então, é o princípio da irretroatividade. Tá? A lei não vai retroagir ali para tentar, né, tributar fatos geradores passados. Até porque no passado, como não tinha lei, aquilo não era um fato gerador. Então esse é o princípio da irretroatividade.
Já os outros dois princípios ainda que estão no 153 da Constituição, que precisam ser observados aí pela contribuição do artigo 149A, é o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal, né? A primeira anterioridade, né, alguns denominam como, por exemplo, a anterioridade do exercício. O que isso significa? Significa que o tributo ele só pode ser cobrado efetivamente a partir do ano seguinte da publicação da lei. Então, se a lei foi publicada em 2024, né, os efeitos dessa lei só começam a surtir a partir de 2025. Tá? Só que não é só o exercício seguinte que precisa observar. Precisa observar também um prazo mínimo de 90 dias, que é o princípio da noventena, ou anterioridade nonagesimal, depende, você pode encontrar com termos diferentes, né? Ou anterioridade mitigada, por exemplo, enfim. Então, na anterioridade nonagesimal, tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, resumindo, uma lei explicando o 153 da Constituição e as três alíneas de uma vez só. Instituiu uma lei para cobrar um novo tributo, né? Ou para aumentar a carga tributária para o contribuinte, né? No caso que a gente está tratando aqui do artigo 149A da Constituição, vai aumentar a base que vai poder ser financiada. Aí, muito provavelmente, vai ter que arrecadar mais do contribuinte, já que a base está maior, né? Já que a base está maior. Está entrando aqui, por exemplo, os sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, vai ter uma lei tributária que está aumentando a carga tributária, ela não vai retroagir. Ela só vai valer a parte da publicação da lei para frente, desde que, né, essa lei vai ter vigência, né, para os fatos geradores que ocorrerem após a publicação da lei e após o transcurso do prazo mínimo de 90 dias e desde que seja pelo menos no ano seguinte ao ano em que a lei foi publicada. Então, resumindo aqui esses princípios que estão no 149A, os princípios que a contribuição do 149A precisa observar, né? São esses aí, que é o que está expresso no 149A. Só que eu reforço que não são só aqueles princípios que a contribuição do 149A precisa respeitar. Existem outros princípios também. Tá? Todos os outros princípios tributários ela precisa respeitar também. Tá? Na verdade, essa parte final, aqui que fala observados o disposto, né, nesses incisos aqui do 150, na verdade nem precisava, porque vai ter que respeitar todos os princípios. Tá bom? Não sei se eu te respondi aí, César. Qualquer coisa é só comentar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tomar uma água primeiro. Não tem mais nada. Obrigado aí pelo coraçãozinho. Pessoal, hoje, depois de algum tempo, eu tô conseguindo fechar em 1 hora, né? Eu sempre falo que vai ser 1 hora, mas às vezes dá 1h30, 1h15, 1h40. E agora eu tô conseguindo aqui, hoje a gente vai estar fechando em 1 hora, tá? Então, pessoal, queria agradecer aí a presença de vocês aí que puderam estar ao vivo aqui com a gente, né? Prestigiando, muito obrigado. A gente antecipou de ontem para hoje, porque amanhã eu vou ter um compromisso, né? Então, para não ficar sem, eu resolvi antecipar. O Júlio falando respondido, obrigado. Valeu, Júlio. Então, aqui, muito obrigado. Aqui, quem não segue a Escola de Tributos Municipais, vai ali em cima e segue, tá? Escola de Tributos Municipais.com.br, né? Também tem o site.com.br. E aqui no Instagram, só se você procurar @Escola de Tributos Municipais, já vai achar. Também peço para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Vai lá no YouTube, @Escola de Tributos Municipais, também vai conseguir, tá bom? E faço o convite para vocês aqui, a gente vai estar no dia 29 de fevereiro, na parte da tarde, com o curso da COSIP, né, COSIP Comprelp, do zero à implementação.
Então vale a pena, né, vocês participarem, a gente vai estar aprofundando nesse tema, trazendo coisas ali bem interessantes, leis de COSIPs que tem, né, porque de Comprelp ainda não foi editada nenhuma lei, mas caso até o nosso curso eu descubra alguma lei, daí eu levo isso para dentro do curso também, tá? Mas aí a gente vai estar sugerindo lá também textos, enfim, vai ser um curso bem bacana. Se você quiser saber mais sobre esse curso da COSIP e da Comprelp, vai aqui se você tiver no Instagram, vai na bio do Instagram, clica lá no link que tem lá e vai abrir vários links, né? Vão abrir 4 links lá. E daí você clica no link da COSIP Comprelp que você vai saber mais. Tá? Se você estiver assistindo em alguma outra mídia social, provavelmente o link, né, para o curso da COSIP da Comprelp vai estar descrito no texto, né, logo abaixo, como por exemplo no YouTube, vai estar lá na descrição do vídeo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Uma boa noite para vocês. Um bom início de semana aí. Estamos aí no dia 19 de janeiro de 2024. Então, uma segunda-feira. Bom início de semana a todos aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.